O maior avião do mundo leva o nome de seu criador. O nome de um homem cuja paixão pelos aviões teve início no tempo em que o czar Nicolau II ainda imperava sobre a Rússia e a ciência aeronáutica vivia sua primeira infância. Ele viria a se transformar num dos heróis de uma nação que ainda não existia. Oleg Konstantinovich Antonov nasceu no dia 7 de fevereiro de 1906, perto de Moscou. 3 anos apenas depois de os irmãos Wright terem voado pela primeira vez em Kitty Hawk. Enquanto seu país atravessava a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Comunista, o jovem Antonov mantinha sua cabeça nas nuvens. Ele colecionou peças de aviões da Primeira Guerra e sua fascinação com o voo o levou a projetar seu primeiro planador. Oleg Antonov construiu sua primeira máquina voadora em 1923, quando tinha 17 anos de idade. Era um planador que não chegou a ter muito sucesso, mas durante os 15 anos seguintes, Oleg Antonov construiu muitos outros planadores de classe internacional que ganharam alguns campeonatos soviéticos e mundiais. Ele aperfeiçoou suas técnicas de engenharia na Escola Politécnica de Leningrado, onde se formou em 1930. A partir daí, trabalhou como projetista-chefe em várias fábricas soviéticas, desenvolvendo mais de 30 tipos diferentes de planadores. Ele foi um engenheiro de muito talento, especialmente em aerodinâmica. Durante a Segunda Guerra Mundial, Oleg Antonov foi subchefe de projetos do Sr. Yakovlev, o famoso projetista de aviões de caça, mas isso não o satisfazia. Nas horas vagas, se é que ele tinha horas vagas, ele projetava seus próprios aviões, um dos quais veio a ficar famoso, o biplano Antonov II. Esse pequeno avião, o Antonov II, mostrado em frente aos escritórios de seu criador em Kiev, foi o modelo que o levou a projetar os jatos de grande capacidade de carga que levam seu nome hoje. O projeto teve o apoio do Sr. Yakovlev e do Ministério da Indústria Aeronáutica. O primeiro protótipo foi montado na fábrica de Kiev e voou em 1946. O avião era bom, obteve grande sucesso e o governo resolveu produzi-lo em grande escala. Antonov montou seu próprio escritório de projetos em Kiev, com o objetivo de construir um avião que resistisse aos rigores climáticos de toda a vasta União Soviética. Uma aeronave que fosse capaz de pulverizar as plantações na Ucrânia e depois levar correspondência às regiões desoladas e congeladas da Sibéria. Foram construídos 18 mil desses burros de carga e muitos ainda prestam serviço hoje. A capacidade que Antonov tinha para projetar aeronaves que preenchiam perfeitamente as necessidades soviéticas fez com que ele se tornasse amigo de Nikita Khrushchev, o que lhe deu um certo status na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pouca gente tinha um escritório assim na União Soviética. O escritório de Antonov foi preservado como se fosse um santuário e está cheio de objetos antigos que lembram a Guerra Fria, gravadores secretos, sistemas complexos de comunicação e painéis secretos. Esses objetos revelam truques de pouca tecnologia que eram usados na prática da engenharia e dizem muito sobre Oleg Antonov e seu papel vital para a aviação soviética. Antonov continuou a projetar aviões nesse escritório e esses aviões ficavam cada vez maiores graças a esse homem ao qual a Ucrânia dedica uma admiração pouco divulgada, por ele ter consistentemente produzido os maiores aviões do mundo. A primeira aeronave de fuselagem larga do mundo foi projetada aqui em 1965, o Antonov 22. Até hoje, o 22 continua sendo o maior avião a turbo-hélice do planeta. Foram produzidos cerca de 100 desses grandes aviões militares de transporte. E depois veio o que é ironicamente chamado de irmão menor do maior jato do mundo. O Antonov 124.
O 124 deve seu formato de baleia à sua função principal, pois foi desenvolvido em meados dos anos 70 para ser o avião de transporte pesado estratégico dos militares soviéticos. E para isso deveria ser capaz de transportar mísseis e tanques. Com sua envergadura de 73 metros e seu comprimento de 69 metros, ele detém com facilidade o recorde mundial de maior avião jamais produzido em massa. Foram montados mais de 60 jatos. Foi Oleg Antonov quem liderou o anteprojeto e houve resistências internas no governo, alguns conflitos de opinião, mas a ideia de Antonov acabou prevalecendo. Algumas das características mais notáveis dessa criação gigantesca de Antonov eram as asas mais grossas do que as de seus antecessores, o que oferecia mais sustentação e permitia levar mais combustível. A aeronave tinha portas de carga no nariz e na cauda, permitindo que veículos entrassem por um lado e saíssem pelo outro. Esse jato tinha a capacidade de se inclinar para frente sobre seu trem de pouso, facilitando o acesso pela frente, e dispunha de seu próprio guindaste, que levantava cargas na cauda e as levava para dentro do avião, para a posição desejada. O 124 era excelente para ir onde os jatos em geral não chegam. Usava um trem de pouso gigantesco para pousar suavemente onde fosse necessário, mesmo em pistas não pavimentadas. O Antonov 124 é capaz de pousar em pistas de pouso primitivas. Já pousou até na região polar em campos de pouso congelados, quando transportávamos suprimentos para aquelas regiões. O primeiro protótipo voou em dezembro de 1982 e em 1984 o avião de transporte já estava em produção. Oleg Antonov, seu criador, faleceu naquele mesmo ano, aos 78 anos de idade. O calendário na sua mesa no escritório ainda marca aquele ano. A presença desse pioneiro da aviação ainda pode ser sentida em seu escritório, intocado, e nos enormes aviões que projetou. O sucesso obtido pelo modelo 124 permitiu que a companhia que Antonov deixou como legado se lançasse no projeto de um avião ainda maior, um jato que estivesse à altura do programa espacial soviético e de sua corrida contra os Estados Unidos para o domínio do espaço.